Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Sabemos, ó Pai, que o melhor do Senhor é que está por vir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Glória a Deus. E João 13 fala sobre Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderá depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, tomou a veste e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente não. Depois de ter lavado os pés, no versículo 12, as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhe Jesus: compreendeis o que fiz? Vós me chamais, ó Mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, amém? Senhor, que os teus rios, ó Pai, continuem fluindo neste lugar. Pai, que neste altar, ó Pai, possa fluir, Pai. Fluir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, através da minha vida, Senhor. Rio de águas vivas, ó Pai, que possa ser ministrado aqui, Senhor. Não aquilo que nós, Pai, queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Pai, então fala conosco nesta noite. Pai, convenha, ó Deus, que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça. Faça, Pai, com que o nosso entendimento, ó Pai, venha ser aberto aqui nesta noite, que possamos entender, e que cada uma dessas palavras, ó Pai, possa ficar cravadas, ó Deus, nas tábuas dos nossos corações, que não possamos somente ouvir, mas colocar em prática, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, em nome de Jesus. Queridos, para que nós possamos entender um pouco mais a palavra, porque às vezes lendo não dá para entendermos o contexto. Por isso que o Senhor fala que devemos examinar as Escrituras, amém? Para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. E a palavra do Senhor, ela nos conta em João 13 a respeito daquela cerimônia. Aquele foi o último momento que Jesus passou ali na mesa com os seus discípulos. E o Senhor, ele ali com os seus discípulos, ele achou necessário que ele pudesse estar ali, lavando os pés dos seus discípulos. A palavra nos conta que isso antecede um pouquinho a Páscoa. A Páscoa, o que significa a Páscoa? A passagem, né? Todos nós sabemos que é a passagem. Por isso que a palavra fala que naquele momento o Senhor já sabia que ele estava perto de ir para junto do Pai. Amém? E ali nós vemos um pouco mais à frente que Pedro, ele fala com o Senhor. Ele achou um absurdo aquela cena, porque era
é Jesus. Talvez qualquer um dos outros discípulos naquele momento chegasse ali naquela roda, cingisse com uma toalha, tirasse sua veste principal, cingisse com uma toalha, pegasse uma bacia e fosse lavar os pés ali um dos outros, talvez não causaria tanto impacto. Mas nós sabemos que naquele tempo, quem fazia isso eram somente os escravos, com os seus patrões, quando eles andavam ali um caminho muito longo, ou quando chegava alguma visita na casa daquelas pessoas. Então os escravos ali pegavam as toalhas, pegavam uma bacia e lavavam os pés. E com tudo isso que nós vemos aqui, um gesto de humildade da parte do Senhor, sim. Mas não é somente isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero trazer para nós aqui o amor do Senhor. Mas esse amor ele também significa serviço. O Senhor estava ali ensinando mais uma vez os seus discípulos a servir. E muitas vezes, queridos, nós achamos que o servir é somente estar aqui em cima do púlpito, louvando, pregando a palavra. Não, queridos. O servir, ele começa dentro da nossa casa. Ele começa com aqueles que são próximos de nós, porque foi isso que o Senhor quis mostrar para cada um de nós quando Ele estava ali junto com os seus discípulos. Ele fez com aqueles que estavam perto dele, selando ali os pés para que eles dessem continuidade ao que Ele começou, para que eles pudessem continuar aquela instrução a qual foi dada pelo tempo que aqueles discípulos andavam, estavam ali com Jesus. Jesus ele estava preparando o caminho, queridos, para que nós pudéssemos estar dando continuidade àquilo que Ele nos ensinou, a servir, a estar ali de prontidão, a ajudar o nosso próximo, sem querer nada em troca. E quando Pedro ele suplica e fala com Jesus, não, mas não é certo o Senhor lavar o meu pé. E o Senhor Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não fará parte comigo. E naquele momento, imediatamente, ele fala com o Senhor, não, então lava também as mãos e a cabeça. Aleluias. Que nós possamos entender, queridos, que é necessário uma entrega total ao Senhor. Porque naquele momento era isso que Pedro estava fazendo. E aí nós vamos um pouquinho mais para frente. E nós vimos que Judas já estava ali tramando, planejando entregar o Senhor para ser ali pregado naquela cruz. E nós podemos fazer uma comparação nesta noite entre Pedro, aquele que queria que o Senhor lavasse o corpo todo, e entre Judas, aquele a qual o Senhor lavara os pés, e o coração dele estava longe do Senhor. E eu te faço essa pergunta nesta noite. Talvez seja uma pergunta muito dura depois do que aconteceu aqui, né? Depois de Senhor ter manifestado o poder dele. Mas Ele continua manifestando. O Senhor ele tem as suas maneiras de trabalhar. Talvez Ele renovou para que nós pudéssemos agora ter força, né? Para escutar o que Ele tem para nos falar. Será o que temos sido na casa do Senhor, dentro da nossa casa, no serviço? Será que temos sido medo? Será que temos agido como Judas? Nossa, pastora, mas Judas traiu Jesus? Eu não estou traindo Jesus, não. Querido, você traz Jesus sim. Você traz Jesus quando você mente. Você traz Jesus quando você adultera. Quando você até em pensamento você cobiça algo que a palavra ela vai contra. Isso também é trair Jesus. É como se você também estivesse ali, dando mais uma martelada ali naqueles cravos que estavam nos pés e nas mãos de Jesus. Muitas vezes, queridos, nós não medimos. Muitas vezes tem coisas que nós olhamos e parecem tão pequenas, mas não é. O Senhor, quando Ele estava ali de joelhos, lavando os pés daqueles discípulos, que eram pecadores, assim como nós, Ele fazia com amor. E muitas vezes não acontece conosco. Talvez nós fazemos por obrigação. E não é isso que Jesus nos ensina. Qualquer que seja o que nós façamos com amor. E este amor, a qual fala aqui em João 13, é o serviço.
Porque amar a igreja é servir a todo tempo. E Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Já vi um mês que eu sabia que eu ia ministrar essa palavra, e eu lia, relia, e o Senhor ali, eu entendendo a história, mas sem saber o que Deus queria. E ontem eu aflita, porque a gente ia para o encontro de casais, eu falei, meu Deus, eu ainda não tenho uma direção. E pensando, quando eu cheguei lá naquele lugar, irmãos, o Senhor falou comigo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração fortemente a respeito de servir. Mas eu não estava servindo, irmãos. Eu estava sendo servida. Mas o Senhor começou a falar comigo através do gesto do pastor, da pastora, da Adriana, do irmão César, da Isabelle, do Igor. E o Senhor falava comigo que servir é isso. Não é fazer para mim, é fazer para Ele. Porque quando nós fazemos para o Senhor, nós fazemos com alegria. E o nosso coração se regozija. Porque a honra, queridos, e a glória do que você faz, ela não é sua. A honra e a glória do que nós fazemos é do Senhor. Eu estou aqui falando o nome do pastor, da pastora, da Adriana, do César e demais irmãos, para que eles venham crescer, não, irmãos, mas para que o Senhor apareça, porque eles têm sim entendido o que foi aquele gesto do Senhor lavar os pés daqueles discípulos, a preparação do caminho. E são pessoas a qual tem ali seguido em frente, dando sequência àquilo que o Senhor ensinou. E o Senhor nos chama a atenção nesta noite. Será como que temos servido? Será a quem que temos servido? Sabe por quê, irmãos? É muito cômodo você servir uma pessoa que você ama muito, que está ali do seu lado, que te ajuda. Mas uma pessoa que talvez você nem conheça, uma pessoa a qual talvez você tenha uma certa limitação com ela, às vezes você pensa assim, não, mas essa pessoa, não, eu vou fazer por obrigação. Eu quero te dizer, querido, que isso não atinge o coração de Deus. Porque o que atinge o coração de Deus é quando fazemos com amor, é quando colocamos o nosso coração diante do Senhor, um coração quebrantado, um coração cheio de alegria, para fazer o que quer que seja na presença dEle. Independente se seja talvez algo que você não vai ser visto, que talvez você não vai ser nem notado, mas não se preocupe, porque talvez eu não esteja vendo, talvez os irmãos não estejam vendo, mas aquele que mais importa que veja, Ele sim está vendo todas as coisas. E a palavra do Senhor fala que nada escapa diante dos olhos dele, porque Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Ele contempla o seu respirar, Ele contempla o seu andar, Ele contempla o seu falar, Ele contempla, queridos, até o fio de cabelo que cai na sua cabeça, porque até isso é a vontade dEle, porque até isso é a permissão dEle. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nós vimos que o Senhor, Ele nos mostrou que nós devemos ter um coração limpo, um coração sem amargura. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós temos um coração amargurado, um coração contrito, nós não conseguimos enxergar o Senhor. E nós não conseguimos muitas vezes ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele estava preparando o caminho. E se nós formos olhar mais para frente, Ele falava que Ele estava indo para o Pai. Aleluia. Mas que também Ele enviaria o Consolador. E Ele enviou, queridos. E é aquele que habita dentro de mim e dentro de você. É aquele que nos convence do juízo e do pecado. É aquele que dia e noite nos conduz, nos ensinando, nos moldando, nos mostrando em qual caminho nós devemos andar. Então, queridos, dê ouvido ao Senhor, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus,
Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas outras coisas, igual aconteceu com Judas. Judas, ele estava preocupado em quê? Com dinheiro, em ser próspero. Mas ele esqueceu que não adianta nenhuma riqueza neste mundo e não ser salvo. Não adianta. Não adianta o homem ter bem material nenhum, querido. Ter carro, ter casa, não adianta. É o que a pastora falou aqui, que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós não, querido. Porque a nossa confiança, ela tem que estar firmada em Jesus Cristo. Porque a palavra fala que Ele é a rocha. E a nossa fé tem que estar firmada nele. Porque se a nossa fé não estiver firmada nele, qualquer vento que bater, querido, vai derrubar. E é isso que Satanás quer. Ele está ali esperando. Ele só está ali esperando que o vento venha soprar e venha derrubar, para que ele venha nos tragar. Que nós possamos entender que o Senhor, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. E com tudo isso que nós vemos, nós entendemos ali a preparação que o Senhor estava fazendo para nós, nos ensinando, porque ali não é só ensinamento para os discípulos, senão a palavra do Senhor não teria chegado até as nossas mãos. E nós podemos confirmar isso lá em Efésios. Não precisa abrir sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 15, que fala assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que o Senhor está falando conosco aqui? De nós prontificarmos, igreja. Prontificarmos em levar o Evangelho. Nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados, porque se nós estivermos prontos, o inferno pode se levantar, que ele não prevalecerá contra a igreja. Porque a palavra do Senhor nos garante isso, que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Por isso, irmãos, nós temos que estar firmados, nós temos que estar firmes, nós temos que saber que o nosso alvo é Cristo, que não há outro. E se você muitas vezes estiver ali andando naquele percurso, olhando para o alvo, assim como o Senhor nos fala que nós devemos olhar para o alvo, mas se você, por um momento, dispersar e olhar para o lado e desviar a caminhada, o Senhor não é mais contigo, assim como foi com Judas. O Senhor ensinou, o Senhor ele lavou os pés, porque o Senhor ele já sabia que teria traído, mas mesmo assim, queridos, ele lavou os pés de Judas. Ele poderia falar: não, eu não vou lavar, ele vai me trair. Mas contudo, o Senhor nos dá mais um exemplo de que é verdadeiramente servir, verdadeiramente ser servo. Talvez muitos não vejam o significado real dessa palavra. Talvez para muitos não tem muito significado serviço. É eu trabalhar lá fora? Não, queridos. Paulo nos ensina que servir a Deus é algo que você faz por amor e não por remuneração. É por amor, é com o coração naquilo que você faz. E quando nós estamos com o coração naquilo que nós fazemos, nós podemos ter certeza que independente da situação, que independente da dificuldade, assim como fala em Filipenses, capítulo 4, que em todas essas coisas nós teremos mais do que vencedores. Porque o Senhor em momento nenhum, Ele falou que não teríamos aflições. Pelo contrário, Ele falou que no mundo sim, nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E nós podemos diante da palavra que nos ensina. Mas nós só vencemos se for com Jesus. Nós só vencemos se for com Jesus. Muitas palavras foram ministradas aqui. E nesse período, Deus fez coisas maravilhosas. Eu creio que como fez na minha vida, fez na vida de cada um, com a sua particularidade, com a sua necessidade. Que possamos continuar com o coração aberto, queridos, para entender verdadeiramente o propósito de Deus na sua igreja. O propósito do Senhor é que nós estejamos atentos, que nós estejamos dando sequência àquilo que Ele nos ensinou, àquilo que Ele preparou. Ele falou para nós: não vai ser fácil, mas eu estarei com vocês. Não vai ser fácil, mas eu estarei com vocês. Você está entendendo isso?
estarei com vocês. Talvez, querido, você esteja enfrentando uma situação muito difícil. Mas, talvez também é hora de pensarmos aonde estamos errando, para talvez enfrentar essa situação. Porque às vezes nós acomodamos e achamos que é uma aprovação porque estamos sendo excelentes. Porque não, eu estou passando aprovação porque eu sou bom demais para Deus, porque eu faço demais para Deus. E não é assim. Os maiores pregadores, os maiores ministros da palavra do Senhor tiveram estágios. Alguns apedrejados, outros também crucificados, outros até mesmo de cabeça para baixo. Então não pense aí que vai ser fácil para você. Mas glorifica o Senhor, porque Ele está contigo. Porque assim como fala também em Isaías 64, que se nós passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Nós não afundaremos. Então, queridos, o Senhor, em todo o tempo, é aquele que está conosco. É aquele que está conosco. Mas, se nós estivermos aqui, dando sequência, ao caminho que Ele nos ensinou. O Senhor nos ensina que Ele, com amor, queridos, com o amor nós fazemos coisas que, se nós formos olhar em nós não teríamos coragem de fazer. Porque a nossa carne, muitas vezes, ela limita contra o Espírito. E às vezes o Espírito está dizendo para você fazer, mas a nossa carne, muitas vezes amargurada, ali com raiva, quer impedir. Mas que você não venha deixar isso acontecer. Que o Espírito Santo, porque a água que tem sido ministrada aqui, todos os cultos, ela significa vida, ela significa fonte de vida. Então, queridos, que essa água que está saindo, assim como fala em Ezequiel 47, que ele via saindo do altar, assim como foi ministrado tanto pela pastora Helena quanto pelo pastor Júlio, que essas águas, queridos, sejam as águas que venham te submergir, mas que você venha se entregar completamente ao Senhor. Não venha ser uma água que venha te afogar, mas que você venha mergulhar intensamente, porque essa água, sim, é os rios do Espírito que estão fluindo sobre a vida de cada um de nós. E quando esse rio do Espírito nos envolve, tem que haver uma entrega. Nós temos que deixar Ele levar. Ele levar. Ele levar. E é necessário, queridos, que o nosso coração esteja voltado para a vontade de Deus. Não para a nossa vontade, mas para a vontade do Senhor. Porque o que tem que imperar nas nossas vidas é a vontade de Deus e não a nossa. Mas que nesta noite as águas que foram ali lavando os pés dos discípulos, que Jesus ali banhou os pés dos discípulos, calçando ali, preparando eles para o caminho, para o que estava por vir. O Senhor, Ele está querendo que nesta noite você também deixe que Ele venha com essas águas sobre a sua vida, com águas que venham, que foi ministrado aqui, que eu acredito que já começou a surtir efeito, que venham sarar o seu coração, que venham limpar o seu coração, que venham trazer à sua vida uma dependência, uma entrega total ao Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor, é Ele quem conduz, é Ele quem faz, é uma entrega, é nós renunciando a nossa carne, renunciando às nossas vontades e entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, deixando que Ele sim venha ser o centro, que Ele venha ser o centro, porque quando nós tiramos os nossos olhos do centro, aí sim as águas nos afogam. Já não é mais os rios do Espírito, mas sim as águas que querem nos engolir, nos afogar. Nós vemos por dois lados. Amém? Então, queridos, o Senhor nos mostra um grande exemplo
um exemplo de humildade. Talvez aquilo que o Senhor quer fazer por nós e através de nós não é feito, porque nós mesmos limitamos o poder de Deus. Nós mesmos impedimos que Ele venha agir. E o Senhor falava comigo que há muitas pessoas aqui nessa noite que já perderam o amor, que o amor ele já se esfriou, que talvez é necessário que essas águas que vão ser aqui ministradas sobre essa vida, sobre a sua vida nesta noite, que venha transformar, que venha mudar o seu coração. Que talvez você já não tenha amor de chegar à casa do Senhor e fazer as coisas para o Senhor. Talvez você está aqui por estar. Talvez, querido, é duro dizer isso, mas você virou religioso, você virou um ritual. Eu vou sair da minha casa para ir no culto quarta e para ir no culto domingo. E você acha que mesmo assim o Senhor tem que fazer algo na sua vida. E não é assim, querido. Tem que haver uma entrega. Assim como Pedro falou, se necessário, Senhor, lava também as minhas mãos e os meus pés. Se necessário, lava. Então, querido, que nessa noite, se necessário, fala com o Senhor. Senhor, lava sim. Lava tudo aquilo que está no meu coração. Se necessário, lava os meus pés, porque talvez eu tenha pisado em lugares que não agradam ao Senhor. Lava as minhas mãos, porque talvez eu tenha colocado as minhas mãos aonde não agrada o Senhor. Lava também os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa te ver, para que eu possa te ouvir, porque é necessário, igreja, que nós possamos enxergar também com os olhos espirituais, ouvir com os olhos espirituais, porque muitas vezes queremos enxergar com os olhos da carne. Quando enxergamos com os olhos da carne, nós perecemos, nós morremos. O Senhor te convida nesta noite a se lavar. Você talvez pense assim, mas já teve culto para isso. Ei, querido, o Senhor é quem está falando. Ele está te convidando. Pede Ele para te lavar, para limpar tudo aquilo que está impuro dentro de você. Para fala com Ele: Jesus, eu não quero mais te trair, assim como fez Judas. Eu não quero mais te trair, eu não quero continuar ali batendo prego no madeiro, mas eu quero sim apregoar o Evangelho e falar que o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Porque a nossa, queridos, não é nem dever, é obrigação falar as coisas que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Porque se você se calar, a palavra do Senhor fala que as pedras, elas clamarão. Então, querido, fala com o Senhor nesta noite. Você possa se derramar na presença de Deus. Não na minha presença, nem na presença de nenhum dos irmãos que estão aqui nesta noite, mas na presença do Senhor. Porque eu não posso inverter o quadro que você está passando na sua vida, mas o Senhor é aquele que pode. O Senhor é aquele que faz coisas sobrenaturais na vida daquele que crê. Porque a palavra do Senhor nos diz, e eu não me canso de repetir, a vontade dele para cada um de nós, queridos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas para que isso aconteça, nós não podemos conformar com este mundo, mas nós temos que transformar pela renovação que há nas nossas mentes. Então nós temos que ter, queridos, uma mente renovada. Porque para você colocar o serviço em prática, a sua mente tem que ser a mente de Cristo. Assim como Paulo fala com prioridade. Paulo cansava de falar: me segue, que eu estou seguindo a Cristo. Então que nós possamos também ter a mesma autoridade de Paulo e falar com o irmão: pode me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. Pode me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. Aleluia. E eu queria nesta noite encerrar essa mensagem dizendo que da mesma forma João Batista, ele preparou ali o caminho para que o Senhor viesse. O Senhor também preparou o caminho para nós. Que nós possamos dar continuidade àquilo que o Senhor nos ensinou, àquilo que o Senhor nos convocou para fazer. Porque o Senhor nos comissionou, o Senhor nos deu uma missão.
Quando Ele fala que a Bíblia nos mostra que Ele preparou o caminho. Quando fala que nós devemos calçar os nossos pés com o Evangelho da paz, é porque nós temos que dar continuidade naquilo que foi nos ensinado. Aleluia. Eu gostaria nesta noite que a igreja colocasse sobre os pés, em nome de Jesus. A situação que você está vivendo, eu gostaria que você viesse até aqui à frente, em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem faz. Independentemente se você já veio aqui à frente, na hora que a pastora orou, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Que a humildade do Senhor, qual foi ministrada aqui nesta noite, ela possa ser sobre a sua vida. Que você possa ser humilde para reconhecer quando você tem negligenciado o chamado do Senhor. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que possa, Pai, em nome de Jesus, acomodar esses corações, que esses corações possam estar verdadeiramente voltados para a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva. A Tua palavra é aquela que traz vida e vida em abundância. Senhor, então o Senhor venha trazer vida. Você venha trazer vida para esses que estão aqui. Talvez, Senhor, esse serviço, talvez também até algo que está no oculto que nós não sabemos, ó Pai, tenha morrido, Senhor, nessas vidas. Talvez, Pai, ele já não tenha tido mais, Senhor, ânimo, coragem, ó Pai, para estar vindo, para estar se entregando, para estar servindo, ó Pai. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, operar sobre esses corações. Aleluia.
Senhor nessa noite. Nos leve, Senhor, em paz. Nos leve, Senhor, em segurança. Nos leve, Senhor, a águas de descanso, Senhor. Nos leve, Pai, a um lugar de intimidade, de comunhão contigo. Nos leve, Senhor, a um nível mais profundo com o Senhor. Deus, nesta noite, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto abençoado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos, Pai, porque grandes são os planos do Senhor para a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor vai além daquilo que nós imaginamos. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa este povo, ó Pai, que seja uma semana vitoriosa, cheia da graça, do milagre, da resposta, da unção e da cura do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. Igreja, que o amor de Deus Pai,